Nesse slide veremos os conceitos de Reliability e Maintainability. Também algumas literaturas da Quality Office e outros livros exemplificam melhor este conceito, que tem como resumo a redução da frequência de quebra igual ao aumento da confiabilidade da máquina. Este também é um papel do PCM, o Planejador de Controle e Manutenção. No que ele pode ajudar, por exemplo, aumentar a confiabilidade da máquina ou aumentar a sua manutenabilidade. Temos aqui um outro exemplo da régua do tempo, a jornada de trabalho das 8 às 18, com várias falhas no dia. Então, o nosso objetivo seria reduzir a frequência de quebra dessa máquina e reduzir também o tempo dos consertos. Exemplificamos aqui à direita um conserto que demorou muito tempo para ser feito. Pode ter sido peças, pode ter sido ferramentas, mas esse tempo total vai afetar a qualidade da sua manutenção. No slide a seguir, disponibilidade ou availability. A disposição dos equipamentos é o principal indicador de nivelamento da manutenção. A disponibilidade pode ser resumida então no TTOT, que é o tempo total de operação planejada, menos o TRPT, que é o tempo de reparo total. Resumindo, TTOT menos TRPT dividido por TTOT. Teremos então o resultado da disponibilidade. A confiabilidade. Confiabilidade aqui representada em R é a probabilidade de um equipamento ou sistema desempenhar satisfatoriamente suas funções. Então nós teremos R igual a E menos LT, onde conf é confiabilidade, conf é igual a E menos o tempo de operação dividido por MTBF. O E é igual a 2,718 na tabela dos logaritmos neperianos. O L vai ser a taxa de falha igual a 1 sobre MTBF e o T, o tempo de operação. Vamos usar essas representações a seguir para acharmos mais indicadores. Finalidade. Qual a finalidade dessas resoluções? Indicar qual a probabilidade de uma máquina ou equipamento de estar trabalhando após trabalhar por um determinado período. Aplicando essas fórmulas nos nossos livros de anotações Excel, poderemos também comparar com os resultados obtidos através de software. Por exemplo, uma máquina de uma indústria química está trabalhando constantemente, sem parar, com MTBF de 3.500 horas, sem falhas a 835 horas. Qual que é a confiabilidade dessa máquina? Então teremos R igual a E menos 1 dividido por 13.500 vezes 8 vezes 5. Então R é igual a 0,7877 vezes 100, que dará 78,78% em R. Então, R é igual a E menos LT. É possível também conseguirmos um número de OEE. OEE, Overall Equipment Effectiveness, índice geral de eficiência, que foi introduzido por Seiichi Nakajima, um dos pais do TPM, que é a manutenção produtiva total. Usamos como medida fundamental para avaliar a performance das máquinas. Quanto tempo este equipamento produziu? Então, a disponibilidade nos traz esse número, junto com a performance, OEE, e a qualidade. As grandes perdas. Pensando então em linhas de produções, em grandes máquinas, ou muitas produções, para que tenhamos um OEE bom, precisamos atacar os 7 maiores ou as 6 maiores perdas. Então, as grandes perdas, para que tenhamos um OEE bom, precisamos atacar as 6 maiores perdas. Estas perdas são as causas mais comuns dos desperdícios de tempo e eficiência em produção. Então, pensamos agora em grandes equipamentos ou linhas de produções, ou produção com muitos equipamentos. O que deveremos ver? Fica então 6 dicas: o número de quebra e falhas, o número de setup e ajustes, a ociosidade ou pequenas paradas, a velocidade reduzida, defeitos provenientes e o startup do seu processo produtivo, junto com o índice de qualidade. A seguir, ainda nas 6 grandes perdas, avarias
setups e ajustes. Estes itens podem ser melhorados através de dispositivos mais automáticos. Eles reduzem o tempo da disponibilidade para o equipamento operar e diminui também a sua disponibilidade. Então, melhorias no setup de máquinas ou nas quebras trará a você boa hora de disponibilidade. Pequenas paradas, redução de velocidade na produção afeta a sua eficiência de produção. Então, verificar estudos de tempos e métodos para que você tenha uma boa eficiência em máquina ou em produção. Defeitos e retrabalhos até no início da produção, o startup de produção, ou o piloto também da produção. Este vai afetar diretamente a sua qualidade produtiva. Pode ser pela linha de produção ou pelas máquinas envolvidas. Então, temos aí 3 áreas diferentes que vão precisar desses números fornecidos pela manutenção ou que a manutenção precise pegar esses números, por exemplo, na qualidade, para calcular também a sua eficiência. Cálculo do EE. O EE se resume em disponibilidade versus perf versus qual, sendo que DISP é o resumo do índice de disponibilidade, perf é a performance da produção naquele momento, qual seria a qualidade. Então vamos colocar aqui uma exemplificação. Temos uma produção de 525 minutos. O tempo da máquina parada foi 30 minutos. O tempo da máquina aguardando o reabastecimento ou matéria-prima foram 25 minutos. A quantidade produzida, 1000 peças. E a quantidade de perdas refugadas ou sucateadas, 7 peças. Neste ciclo padrão, 6 segundos. Então, esta disponibilidade vai ter o tempo em que a máquina ficou disponível para a produção. Disponibilidade é igual ao tempo produzido dividido pelo tempo programado, vezes 100. Tempo programado é igual a 525. Tempo produzido vai ser 525 menos 30 menos 25 igual a 470 minutos. A disponibilidade será 470 minutos dividido por 525 vezes 100, teremos 89,5% de disponibilidade desta máquina. Vamos revisar então e ver como estão as nossas perdas, paradas para manutenção, ajustes ou setups, erros na programação inicial do dia, fixações de máquina ou outro item que possa fazer a sua produção parar. Performance. Performance se resume por perf. Performance resumida por perf é igual à quantidade de produção real dividido pela quantidade de produção teórica, vezes 100. Quantidade produzida, 1000 peças. Produção teórica é igual ao tempo produzido dividido pelo ciclo padrão. Produção teórica, então, vai ser 470 minutos vezes 60 segundos, dividido por 6, dividido pela peça refugada. O resultado será 4.700 peças. Performance, então, será 1.000 dividido por 4.700 vezes 100. Teremos a porcentagem de 21,2%. Vamos verificar, então, como é que estão as perdas no tempo de aquecimento de uma máquina, por exemplo, ou resfriamento, ou as partidas de turno, trocas de turno, os itens que deveriam ser feitos antes da produção iniciar. Itens de qualidade. Qualidade se resume em qualidade de peças boas dividido pela qualidade total, vezes 100. Qualidade de peças boas seria 1.000 menos as 7 peças refugadas, igual a 993 peças. A qualidade, então, seria 993 dividido por 1.000, que nos daria 99,33% de qualidade naquele período. Vamos rever, então, perdas de tempo para produzir produtos defeituosos, rejeitados ou refugados. Essas 7 peças em um ciclo de um dia pode não ter uma grande perda, mas ao longo de um ano, com certeza será um número considerável. Temos então aqui um gráfico de OEE,
onde mostra todos os itens que utilizamos para alcançar os índices de qualidade. OEE, qualidade, performance e disponibilidade, sempre com tempo real, tempo programado, tempo produzido, produção teórica, produção real, peças boas e peças ruins, e por fim as peças boas. Essa matriz vai nos ajudar a comparar itens de planilhas de qualidade, planilhas de produção e o software que utilizamos também. Este gráfico ele é indispensável e que ajuda a visualizar as variáveis introduzidas e suas diversas perdas da capacidade produtiva na linha. O cálculo de OEE. O cálculo de OEE se resume em OEE é igual a disponibilidade versus a performance versus a qualidade. Então, o OEE será 89,5% vezes 21,2% vezes 99,3%. Então, o nosso OEE, nesse exemplo, é 19%. A maioria das empresas usam 60% com a média de OEE. O ideal é buscarmos os benchmarks, o World Class. Fica então nosso objetivo, 85%. Plantas com maior eficiência no mundo, 40% de crescimento estimado utilizando esses indicadores ou medidores. Revisando então este cálculo, teremos disponibilidade versus performance versus qualidade é igual ao índice de OEE. 87% vezes 86% vezes 93%, teremos um OEE de 69%, resultado de todos os dados agrupados. O índice de OEE é igual ao atual cenário da produtividade. Se uma empresa pedir o seu número produtivo, é um bom número a mostrar. O índice de OEE na minha empresa é de 69%, por exemplo. Então, os indicadores de custo da manutenção por faturamento. Este indicador também pode ajudar no resultado da performance da manutenção. Em relação entre o custo total da manutenção e o faturamento da empresa no período considerado. Resume-se por CMFT igual CTMN dividido por FTEP vezes 100. Este índice é de fácil cálculo, uma vez que os valores tanto do numerador quanto do denominador são normalmente processados em áreas de contabilidade, daí uma outra área para nós buscarmos apoio na sua gestão da manutenção. Trazemos então um comparativo de custo da manutenção em relação ao faturamento bruto. Se sua empresa é do segmento automotivo, sugere 2,17% para setor da manutenção ou investimentos em manutenção dos equipamentos industriais. Se você é da área da mineração, sugere 2,33% para a área da manutenção das máquinas pesadas. Se é da alimentos e farmacêuticos, então reservamos 2% do faturamento para máquinas e equipamentos da produção. Este comparativo serve para vermos como estamos hoje em relação à nossa manutenção e o que reservamos de budget para estes cuidados. Custo de manutenção pelo valor de reposição. Todas as vezes que eu reponho peças quebradas ou que eu tenho que repor essa máquina, reserva. Relação entre o custo total acumulado na manutenção de um determinado equipamento e o valor da compra deste. O valor de uma máquina nova e o valor que eu estou gastando para repor peças ou fazer manutenção. Fazendo esse comparativo, teremos CMVR igual a somatória de CTMN dividido por VLRP vezes 100. Teremos então como está este custo da manutenção pela reposição. Finalmente, um comparativo do custo de serviço de terceirização, base em 2011. Lembramos que a terceirização entra como parceria quando temos grandes paradas de fábrica, paradas programadas, manutenções gerais na indústria e o número fixo de pessoal não é suficiente.
sugere então uma tabela na ALCO Agropecuária. 23% em 2011 era investido em parada programada. Na automotiva, 14% era investido em terceirização com paradas de manutenção. Cimento e cerâmica, 20%. E agora vamos identificar em nosso negócio quanto é sugerido investirmos em parada programada de manutenção, utilizando o serviço terceiro ou montagens de linha de produção com pessoal terceirizado, por exemplo. Da parte de cálculos para manutenção, finalizamos aqui e em seguida vamos ver itens de ferramentas da qualidade. Obrigado, até logo.